Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Direito Tributário. Eu sou o professor Eduardo Sabag e hoje vamos prosseguir com o estudo do Sistema Tributário Nacional. Estamos estudando os tributos brasileiros. Nós temos para esse tópico uma carga horária, como você bem sabe, de 6 horas. Então, estamos falando de 12 blocos. Haja vista os meus blocos durarem, como você sabe, cerca de 30 minutos. Nós já estudamos na aula anterior os blocos 1, 2, 3 e 4, que serviram para nos dar o conceito de tributo, bem como já estudamos os empréstimos compulsórios. Hoje nós vamos estudar mais duas espécies de tributo. Como você está vendo aqui no slide, nós estudaremos as taxas e as contribuições de melhoria. Dois tributos, então, para os blocos número 5, 6, 7 e 8. E aí, na próxima aula, venceremos a matéria tributos estudando os dois últimos tributos, a saber, os impostos, noções gerais e as contribuições. Tudo bem organizado para você conseguir estudar e ter aí uma sistematização na aprendizagem da matéria, tá bem? Nós temos um longo caminho hoje e eu preparei cerca de 90 slides para você que sabe, que já conhece o meu material e sabe que ele é feito com todo o cuidado para você aprender com a máxima eficiência. Então, vamos já para o nosso ataque. Vou abrir aqui a imagem e já vamos começar. Então, tributos, taxas e contribuições de melhoria, blocos 5, 6, 7 e 8. Professor Eduardo Sabag, que sou eu. Aqui tem um pouquinho do meu currículo, você já o conhece. E aqui nós temos a temática da aula. Vamos estudar as taxas, que estão no artigo 145, inciso 2º da Constituição, e estudaremos as contribuições de melhoria, que estão no 145, inciso 3º da Constituição. Há tratamento, sim, desses dois tributos no CTN, mas nesta lâmina só apareceram os dispositivos constitucionais, tá bem? Bom, conceito de tributo é muito importante, né? Porque se vamos estudar dois tributos hoje, vale a pena recapitularmos o conceito de tributo, artigo 3º do CTN, já amplamente divulgado e assimilado na aula anterior. Então vamos lá, você se lembra do artigo 3º? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Eu já lhes disse, temos que decorar o artigo 3º. Não adianta, professor Sabag, eu não gosto de decorar. Olha, a banca não vai perguntar se você gosta, se você não gosta. A banca vai exigir que você tenha o dispositivo decorado. Entretanto, eu estarei sempre aqui ao seu lado para ajudá-lo, para ajudá-la. E aí, o que eu fiz? Né? Nós criamos um mapa mental, né? Com 5 pedacinhos para você conseguir assimilar com tranquilidade. Então, vamos lá. Ó. Tributo é prestação. Primeiro pedacinho, pecuniária, compulsória, diversa de multa, instituída por meio de lei e cobrada por lançamento. Então, numa prova discursiva, não é? Numa prova oral, não é? Em que essa pergunta transitará seguramente. O que é tributo, doutor? O que é tributo, doutora? Você vai ter que falar bem. Não adianta pegar palavras aleatórias. Então, você vai responder, excelência, numa prova oral, tributo é toda prestação. Aí você se lembra dos 5 pedacinhos que estão aqui, ó. Prestação pecuniária, compulsória, diversa de multa instituída por meio de lei cobrada por lançamento. A banca vai falar, puxa vida, ele decorou o artigo, né? Mas veja, vou voltar o slide, ó. Você não precisou fazer uma decoreba, digamos, sofrível, né, em cima desse texto. Avancei, ó, você já foi direto aos 5 pontos
daquele comando que vão permitir aí o tratamento mais facilitado do conceito, tá bom? Legal. E aí, feito o aquecimento, né, com o conceito de tributo, já vamos começar o ataque à matéria taxas. Então vamos lá. Estudo das taxas. As taxas estão sim na Constituição Federal, 145, inciso 2º, e estão nos artigos 77, 78 e 79 do CTN. Quer dizer, se a banca pedir cópia de dispositivos, estes são os dispositivos. Tá? Um da Constituição e aí 3 dispositivos do CTN. Vamos adiante. O que eu fiz? Primeira coisa, eu estou apresentando os dispositivos. Ó, vamos curtir. 145 da Constituição. A União, os Estados, o DF e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 2º, taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Bem? Muito cuidado com as partículas ou e partícula e. Aí depois nós vamos voltar a esse aspecto gramatical e que pode transitar na questão jurídica. Tá? Avancei. 77. Já do CTN. Né? As taxas, vamos lá. As taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo DF e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Você percebeu que esse texto foi reproduzido em 88 no artigo 145 da Carta Magna. Né? Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto, até com acento aí da grafia de acentuação antiga, né? Muito bem, mas depois eu posso até excluir aí para atualizar o texto para vocês, né? Nem ser calculada em função do capital das empresas, mesma coisa a palavra empresas com acentuação antiga, né? Porque nós estamos falando de uma norma de 1966. O que mais? Bom, então, assim, vamos conversar um pouquinho. A primeira coisa, sempre que você for entrar numa matéria, eu tenho conversado com vocês mandam e-mail para mim, a gente troca ideias, e muitos aqui estão começando a estudar tributário agora, e até mando o meu abraço, o agradecimento, as palavras elogiosas a mim endereçadas, né? Saibam que estou sempre às ordens de vocês, e assim, farei de tudo para que vocês aprendam com tranquilidade o direito tributário. E eu estou aqui para lhes dar uma dica, né? Você vai entrar num instituto jurídico, a primeira coisa é você conhecer os dispositivos legais, porque a questão de concurso pode, de repente, ficar ali, apenas, só nos dispositivos, tá? Então você leu comigo o 145, inciso 2º, e você leu o 77. São 2 dispositivos centrais, elementares sobre a matéria taxa. E você viu que o texto praticamente ele é mimetizado, ele é repetido, não é? Nas 2 normas. Então, nós vamos falar aqui da competência da taxa, a taxa como tributo federal, estadual ou municipal, de competência de União, Estado, Município e DF, só olhando para mim, que já está tudo digitado para você. Né? E você notou que os 2 comandos fazem menção a isso, ó, União pode cobrar taxa, estados também, municípios também e Distrito Federal também. Legal. Então você já percebeu que a taxa pode ser um tributo federal, estadual ou municipal. Legal. Você viu que os 2 comandos mencionam os 2 fatos geradores possíveis para a taxa. Ou o fato gerador da taxa vai se ligar a um poder de polícia, o poder de polícia que você estuda em direito administrativo. Realmente, aqui há um ponto de interseção entre as 2 matérias. A minha e o direito administrativo, tá bem? A minha e o direito administrativo. Poder de polícia gera um tributo. Qual é o nome dele? Taxa. Que tipo de taxa? O nominho que se dá é taxa de polícia. Legal, nós vamos detalhar.
E o outro fato gerador da taxa é o serviço público, um tipinho de serviço público específico e divisível. Eu não falei ou. Você viu que a partícula ou ela é repetida em vários pontos do texto. De repente a banca, muito maldosamente, pode tumultuar ali, trocar o ou pelo e. E só os melhores vão sobreviver. Mas aqui a partícula é e, específico e divisível. Específico e divisível. Então, o serviço público que enseja taxa é um serviço público dotado de especificidade e divisibilidade. Super legal, tranquilo. Falamos também de base de cálculo da taxa, que não pode se confundir com a base de cálculo de imposto. Quer dizer, esses dois comandos ensinaram muita coisa para nós. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o ataque. Vamos para os nossos slides. Eu já reproduzi todo esse bate-papo ali para a gente bater na tecla e depois você ficar habilitado, habilitada a fazer testes. Depois da minha aula, eu recomendo, faça testes, acerte tudo. Você vai ver como é legal, entendeu? Você acertar testes, se sentir poderoso, poderosa, aí você erra o teste. O que você vai fazer? Agora eu vou falar com o professor Sabag. Já manda o teste para mim. Você tem um canal direto comigo. Direto comigo o canal. material@professorsabag.com.br. Eu vejo todo dia o e-mail. Dificilmente eu vou demorar para responder para você. Né? Então já mande o teste, professor, não resolvi esse teste, me ajude aqui. Poxa vida, vamos lá, estamos juntos. Né? Se anime, aproveite essa possibilidade que eu estou franqueando a vocês. Tá bem? Eu tenho alunos do Brasil inteiro. Consigo cuidar de todo mundo, né? Eu faço 1000 coisas além de dar aula. Consigo me organizar. E então quero que você aproveite essa minha disponibilidade. Tá bem? Legal. Então vamos que vamos. O que nós temos? Vamos começar o ataque. Primeira coisa, eu escrevi: a taxa é um tributo vinculado à ação do Estado. Portanto, o Estado age e o contribuinte paga a taxa como uma contraprestação. É verdade, você viu que os dois fatos geradores da taxa estão ligados à ação do Estado, ou um poder de polícia, ou a prestação no serviço público. Então, olhando para mim, vem um poder de polícia a mim, eu meto a mão no bolso, tiro um dinheiro e pago uma taxa. Do lado de cá, vem um serviço público prestado a mim, eu meto a mão no bolso e pago uma taxa. Então, você percebe que os dois fatos geradores da taxa estão ligados à ação do Estado, razão pela qual nós falamos que a taxa é um tributo bilateral. Por que bilateral? Porque o Estado age, eu pago. São dois lados. O Estado age, eu pago. O Estado age, eu pago. E há sinônimos para isso. Nós falamos bilateral, contraprestacional ou sinalagmático. Contraprestacional ou sinalagmático. Depois eu vejo até se eu vou complementar aqui o slide para você, sinalagmático, tá? No intervalinho eu já complemento, tá? Então o que nós temos? Vou abrir aqui a tela. Nós temos, a taxa é um tributo vinculado à ação do Estado, portanto, o Estado age e o contribuinte paga a taxa como uma contraprestação. Aí eu vou digitar depois para você, vou colocar assim: logo, a taxa é um tributo bilateral, contraprestacional ou sinalagmático. Sinalagmático vem de sinalagma, escreve-se com S, significa bilateralidade. Beleza? Fechou? Muitas vezes os concursos já pediram. A taxa é um tributo bilateral? Sim, tributo bilateral. Você vai ver depois estudando o imposto na próxima aula que o imposto é completamente diferente. O imposto é assim, eu ajo, eu pago. É verdade. Eu me torno proprietário de um veículo automotor, eu pago o IPVA. Então note que no imposto o Estado não age. Então vem o concurso e pergunta: o imposto é unilateral ou bilateral? Unilateral. E a taxa? Bilateral, certo? Então pegadinha clássica de concurso. Você, como meu aluno, jamais vai errar um teste como esse. Tá joia? Vamos adiante. Temos taxas federais, estaduais e municipais. A semelhança dos impostos, sim. E nós vamos estudar ainda os impostos. Legal. Então, as taxas, você notou, elas podem ser criadas pela União, podem ser criadas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Então, as taxas podem ser federais, podem ser estaduais e podem ser municipais. Tá bem? Federais, estaduais ou municipais. Tá joia? Legal? Muito bom. Vamos adiante. Virei o slide.
e abrir a tela para você enxergar melhor. Cuidado, o nome taxa costuma ser usado sem precisão pelas pessoas em geral. Taxas bancárias, taxas escolares. Aqui temos verdadeiros preços e estes não se confundem com o tributo taxa. Então é uma advertência que eu faço e que vem a calhar, né? Ela é de bom tom, ela é de bom alvitre, né? Nós que gostamos de português, né? Ela é de bom tom, de bom alvitre. Qual que é a ideia? Você ouve por aí as pessoas falando taxa, né? Então a palavrinha taxa está na boca do povo, né? Vou pagar uma taxa lá no banco, vou pagar uma taxa na escola do meu filho. Veja, isso daí não tem nada a ver com a aula de hoje, tá bem? Isso daí é um preço que você vai pagar. O que nós estamos estudando aqui é um tributo de nome taxa. Como tributo, é prestação, você já domina, pecuniária, compulsória, diversa de multa, instituída por lei e cobrada por lançamento. Então, o que eu estou aqui advertindo é, não confunda a taxa na boca do povo com o tributo taxa que você está estudando neste momento. Tá legal? E aí temos duas ações estatais, ali na metade do slide, ó, duas ações estatais que podem levar à cobrança das taxas tributárias, né? Fiz questão de dizer, taxas tributárias no Brasil. Quais são as ações estatais? Um certo tipo de serviço público, letrinha A, e o chamado poder de polícia. Percebam que são ações estatais. Então, jamais a taxa vai ser cobrada em razão de uma atividade do particular. Isso aí é próprio de imposto, não é? A taxa, como tributo bilateral, ela está conectada a uma ação do Estado. Por isso que é serviço público, não é serviço privado, e é poder de polícia, que é esse policiamento administrativo que você já estudou mais ou menos, não é, com um professor de direito administrativo. Um dos poderes administrativos é o poder de polícia. Você que adora direito administrativo, não existe concurseiro não adorar direito administrativo. Você ama direito administrativo, assim como você ama constitucional e ama tributário. São as matérias que transitam aí em boa parte dos concursos. Muito mais administrativo e constitucional que tributário, muito mais. Então nós amamos administrativo e amamos constitucional, você bem sabe disso, né? Então, o que acontece? Quais são as duas ações estatais que ensejam taxa no Brasil? Olha, professor Sabag, é um tipo de serviço público, beleza? Tá bem respondido, depois nós vamos detalhar. E é o poder de polícia. Poder de polícia, tá? Então perceba a dinâmica, né? Vem uma ação estatal, ó, vem dali a ação estatal. A gente mete a mão no bolso e vai pagar uma taxa. Se houver um poder de polícia, você vai ver em instantes o nominho dela vai ser taxa de polícia. E se vier um serviço público, nós vamos pagar uma taxa de serviço. Esse é o nominho. Então, antes de virarmos o slide, você já começa a entender quais são as duas taxas brasileiras. Taxa de serviço, taxa de polícia. Taxa de serviço, taxa de polícia. Quais são as duas taxas, os dois tipos de taxa no Brasil? Taxa de serviço, taxa de polícia. Taxa de serviço, taxa de polícia. Professor, eu tenho que cognominar, que apelidar, claro. Como advogado, eu lido com taxas aqui no meu escritório. E por acaso eu vou falar de taxa para o juiz, assim? Eu tenho que indicar a qual taxa eu estou me referindo nos autos. Ou a uma taxa de polícia, ou a uma taxa de serviço. Tudo bem? Então agora a matéria ela vai abrir. Nós vamos pegar a primeira taxa de polícia, vamos aprender tudo, acertar todos os testes. Voltaremos para o trevo, e pegaremos a outra estrada, taxa de serviço, aprenderemos tudo, e aí praticamente a matéria já estará próxima do fim. Tá joia? Então a matéria se abre agora. Taxa de polícia e taxa de serviço, tá? Então vamos voltar ao material. O que nós temos? Olha lá. Portanto, existem dois tipos de taxas brasileiras. Aí o material trabalhando como mapa mental, né? Você conseguir visualizar bem a matéria. Taxa de polícia, também chamada taxa de fiscalização, ela está no 78 do CTN, e a taxa de serviço, também chamada taxa de utilização, ela está no 79 do CTN.
Ambas são tratadas, sim, lá no 145, inciso 2º da Constituição. É que no CTN a gente tem um artiguinho para cada uma delas, tá? Um artiguinho. E ambas estão no 145, inciso 2º da Constituição. Então agora é hora, você que está ouvindo a minha voz e olhando para essa lâmina, é hora de você guardar os sinônimos. Taxa de polícia ou de fiscalização, taxa de serviço ou de utilização. Tá? A depender do concurso, eles vão pedir um desses 4 nominhos. Então você tem que saber que há 2 sinônimos para cada taxa, né? Taxa de polícia ou de fiscalização, taxa de serviço ou de utilização. Tá? Ah, professor, eu não gosto de decorar. Já disse, não precisa gostar, vai decorar sem gostar. Precisa decorar. Quais são os 2 tipos de taxas no Brasil? Taxa de polícia ou de fiscalização, taxa de serviço ou de utilização. E aí o concurso vai brincar lá e utilizar um nominho ou outro e você vai estar em casa, né? Como você fica na minha aula. Ficamos em casa, de boa, entendendo a matéria, com suavidade, com tranquilidade, tá bem? Então, vamos que vamos. O que nós temos? Ó, artigo 78. Então, aquela perspectiva que eu sempre faço com vocês. Primeira coisa, eu trago o comando para a gente ler. Vamos ao 78, que define a taxa de polícia. A bem da verdade, o 78 define poder de polícia. Veja, considera-se poder de polícia, vamos lá, ó, a atividade administrativa, a atividade da administração pública, que, limitando ou disciplinando direito, interesse, com acentuação antiga, ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público, concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão, autorização do poder público, à tranquilidade, até com o trema, que já caiu, né, pública, ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. É a redação dada lá pela uma norma de 66. Parágrafo único. Considera-se regular, né, o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Então é assim, o primeiro contato que você tem com o 78. Sabe quando você estuda o 78 do CTN? Na aula de Direito Administrativo. O seu professor ou professora de Direito Administrativo, quando vai explicar o que é o poder de polícia, ele fala assim, gente, eu vou ensinar o que é o poder de polícia, tá? E, como vocês sabem, nós em Direito Administrativo não temos um código, as normas elas são esparsas, tudo aquilo que você já conhece. Aí ele fala assim, vocês sabiam que nós temos um artigo que define o que é poder de polícia? Aí fica todo mundo, jura, professor, que artigo é esse? Ele fala, então, esse artigo é lá do Código Tributário Nacional. Vocês vão aprender com o professor Sabag, artigo 78 do CTN. Nós, administrativistas, vamos lá e bebemos naquela fonte do 78 do CTN. E é verdade. Então, o 78 do CTN conceitua poder de polícia. Tá? Então, você tem que fazer essa junção das 2 disciplinas e entender que o poder de polícia, que está aqui muito bem definido, ainda que com a grafia e acentuação antigas, né? Está muito bem definido. Depois eu vou atualizar essa grafia para vocês, já anotei aqui. O poder de polícia, ele vai gerar um tributo. Esse tributo se chama taxa, e essa taxa é a taxa de polícia ou de fiscalização. Já sabemos os sinônimos, tá? Abrindo o material, o que eu fiz? Trouxe o 79 para você ler, ó. Os serviços públicos a que se refere o 77 consideram-se, inciso 1º, utilizados pelo contribuinte. A linha A, efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título. E a linha B, potencialmente, quando sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Inciso 2º, né? Específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas. E inciso 3º, divisíveis, quando suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários. Vejam que os 2 incisos aí finais, ó, o 2º e o 3º, definem o que é o serviço público específico e o que é o serviço público divisível. E nós vamos precisar desses conceitos. E o inciso 1º
define como que é a utilização ensejadora da taxa. Ou vai ser uma utilização efetiva ou uma utilização potencial, né? Então, sem ainda entender detalhes, você já começa a brincar com os testes, porque eu já lhes dei essa dica. Nós fazemos testes. Você não fica esperando o teste da banca. Você lê um artigo como esse, você já sabe quais os testes. Você já vai fazendo os testes. Ah, ali, ó, inciso primeiro. Eles vão perguntar como é que é a utilização. Utilização efetiva ou potencial. Ah, inciso segundo, o que que ele vai perguntar? O que é serviço público específico? Inciso terceiro, o que que ele vai perguntar? O que é serviço público divisível? Nós fazemos os testes do concurso. Tem que ter essa sagacidade. Então, a leitura do artigo ela é útil por isso. Mas, como você sabe, isso só serve como aquecimento. Porque agora a gente já começa o detalhamento. E eu vou começar pela taxa de polícia. Taxa de polícia, não perca de vista, ó. Vou voltar aqui à tela. Ela vai se fiar, vai se prender aos 78 do CTN. Depois que nós estudarmos a taxa de polícia, nós estudaremos a taxa de serviço. Então vamos lá. Taxa de polícia. Será cobrada em razão do poder de polícia efetivamente praticado. Regularmente praticado, né? Regularmente praticado, tá? O professor, onde que eu encontro que o poder de polícia, ele tem que ser um poder de polícia regular, ou seja, tem que haver um policiamento regular, efetivo. E, se eu não me engano, professor, nós lemos isso no dispositivo. Claro que você leu. Faço questão de abrir aqui a imagem, ó, e voltar o slide, e você perceber aqui no 78, lá no parágrafo único, na parte inferior, ó, considera-se regular o exercício do poder de polícia, quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Então não é qualquer exercício do policiamento administrativo, que é um sinônimo de poder de polícia. É o poder de polícia efetivo, é o poder de polícia regular, que vai ensejar a taxa de polícia ou de fiscalização. E para o poder de polícia ser regular, conforme o parágrafo único do 78, ele tem que ser desempenhado, você está lendo aqui, ó, desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei. Então, é só o órgão competente para esse poder de polícia, para esse policiamento administrativo, que vai gerar um regular poder de polícia e este, por sua vez, vai gerar o tributo chamado taxa de polícia ou de fiscalização. Excelente, vamos adiante. O que nós temos agora? Olha ali embaixo, ó. Poder de polícia, 2 pontos. Aí eu trouxe um conceito bem resumidinho. O que é o poder de polícia? É uma atividade de fiscalização que limita o exercício de direitos e liberdades individuais em prol da coletividade. Não se confunde com polícia civil, com polícia militar, com polícia federal. Isso aí é muito útil, né? E é muito interessante, porque também numa prova oral, né, numa prova discursiva, vocês poderão ser chamados a conceituar poder de polícia. Então não adianta, como é que você vai puxar o 78 do CTN? Né? Você viu que o artigo esmiuça a matéria, então você tem que ter conceitos rápidos. Então veja essa minha sugestão aqui. O poder de polícia, né, é uma atividade de fiscalização, Tá? Começa muito bem, porque policiamento administrativo, poder de polícia, tem a ver com fiscalização. Então você já começa muito bem. Então é uma atividade de fiscalização que limita o exercício de direitos e liberdades individuais em prol da coletividade. Eu considero o conceito sintético, resumido, não é o melhor conceito do mundo, mas está ótimo para uma prova oral, está ótimo para uma prova discursiva. Aí depois você vem com toda a musculatura de complemento, né? Então nós vamos terminar o primeiro bloco agora, já estamos com o 29º minuto, eu cronometro tudo, você sabe que eu sou obcecado com organização, né? Então tudo cronometrado, tudo certo aqui. O que você tem que saber então para a gente tomar um cafezinho? Saber que o poder de polícia, que é uma atividade de fiscalização, depois você vai ter exemplos comigo no próximo bloco, ele vai ensejar um tributo chamado taxa
taxa, e essa taxa vai ser chamada taxa de polícia ou de fiscalização. E esse poder de polícia, ele tem que ser um poder de polícia regular, conforme o parágrafo único do 78. Estamos bem? Vamos chamar a vinheta, tomaremos um cafezinho, voltaremos já já. Então, até lá, meus amigos.